Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Voz Interior. A voz interior, se a pessoa já estudou um pouco, ela sabe assim que é a atuação do espírito, é o espírito manifestando. E é bom a pessoa ir entendendo assim, que não está relacionado a nível financeiro, o bairro que a pessoa mora, o trabalho que a pessoa executa. É uma condição bem importante que o Criador deu para todos a mesma quantidade, de perceber o começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa está descuidada, é problema da pessoa. É bem interessante, porque nós é que temos que dar o primeiro passo para recebermos auxílios. Não tem importância a pessoa ter emaranhado na vida. Se ela deu o primeiro passo, ela começa a receber os auxílios. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que se ela não der o primeiro passo, o auxílio não vem. Isso fica bem claro assim para muitas coisas, porque se aquele garoto na moradia está querendo aprender a mexer no fogão, cozinhar, ele teve que dar o primeiro passo. Ele que teve que mostrar o interesse. Se aquela menina quer fazer aqueles preparos, ela que teve que ter o interesse. Isso é bem importante assim. E se aquele quer fazer determinado curso ou seguir determinada profissão, ele é que teve que ter o interesse. Na vida interna é a mesma coisa. É a pessoa que tem que ter interesse. Então, quando fala assim, não dê pérola aos porcos, está falando assim. Se não tem interesse, então não podemos dar informação, dar instrução, auxiliar. Isso fica bem fácil assim, que tem muitas pessoas que adquiriram costumes que prejudicam a saúde. Consequentemente, essas pessoas também perderam a capacidade de trabalhar. Porque para trabalhar, a pessoa tem que ter método. Ela tem que chegar cedo no trabalho, ela tem que apresentar-se de acordo com a função que ela tem que ter maneiras de relacionar com aqueles companheiros de trabalho. A pessoa já vinha indolente, ela adquiriu maneiras que ela não tem agora a capacidade para trabalhar. Então, normalmente, essas pessoas pegam o dinheiro que pedem para os outros e usam ainda para prejudicar a saúde. Aqueles que estão dando, quer livrar daquela pessoa. Nós tínhamos que lembrar assim, esse livrar não está auxiliando a pessoa. Então, o amor, é isso que nós precisamos de trabalhar com o nosso semelhante, com amor. Então, como é o amor? É a pureza e a justiça. Quer dizer assim, que se a pessoa não usa bem, não podemos auxiliá-la. Se a pessoa tem vontade de melhorar, podemos colaborar. Isso tem muitas coisas que nos mostram assim. Aquela criança quer ter uma letra bonita, ela tem que praticar a fazer cópias. É na sequência. E muitas crianças perguntam para o outro que tem a letra bonita como ele segura a caneta. Então eles procuram segurar igual, para ver se a letra também fica bonita. O primeiro passo, é isso que nós precisamos de entender, para nós termos a condição de receber os auxílios do Criador, que já foi colocado na criação, que se encontra à nossa disposição, para tirar as máculas que nós fomos colocando. Então nós fomos colocando sobre o nosso espírito essas máculas. Então ele não foi trabalhando. E nós fomos permitindo que o nosso cérebro atuasse. Então na vida é assim. Tem a parte do espírito e tem o corpo de matéria grosseira.
com um corpo de matéria grosseira, tem o raciocínio, tem a fantasia, tem o sentimento. É isso que cada um precisa de lembrar. O raciocínio, ele é muito bom, uma parte, mas se entra o sentimento, atrapalhou. Porque a pessoa aceita um falso elogio, ela aceita gostar mais daquela criança, e todas as pessoas que aceitam o conveniente, ela está atrapalhando a vida do outro. Fica bem fácil assim de quando a pessoa se encontra sem propósito na vida e que põe um cachorro dentro de casa. Então o cachorro deita na passagem e a pessoa não pede para o cachorro sair, não manda o cachorro sair. O cachorro ocupa aquele espaço. A pessoa está tolhendo a capacidade de alerta do animal. Ela não é boa para aquele animal. Ela está atrapalhando aquele animal, está fazendo com que aquele animal entre num processo de degradação, porque ele não está usando as capacidades que ele tem, que teria que estar aumentando. A bondade, é isso que nós precisamos de entender. Qual é o procedimento que eu estou tendo para que eu me torne bom com o meu semelhante? A diferença. Então aquela condição bem importante assim, né? Que tem muitos que falam assim, aquele que sabe fala pouco. É isso. Ele percebeu já, dentro dele, a voz interior já está falando mais alto. Então ele fala pouco porque ele percebeu que não adianta falar um tanto a mais porque não tem assimilação. Isso fica fácil da gente observar assim. Numa oficina com muitas ferramentas, entra um jovem para trabalhar, tem determinadas normas, aquelas máquinas funcionando. Aquele jovem já recebe orientação que naquele setor ele não pode ir. Depois, quando precisa de uma ferramenta, pede para ele aquela ferramenta. E aquele profissional muitas vezes mostra. E no dia seguinte fala para ele trazer a mesma ferramenta. Graduou. Mas se aquele principiante não está interessado, aqueles veteranos não perdem tempo com ele. Nós estamos acostumados com o amor que foi nos permitido aceitar, o amor que temos que aceitar as pessoas. O amor é pureza, é justiça. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que em décadas anteriores, quando se fala assim da minha época, então a pessoa está falando que na época, com aqueles que ele conviveu, não tinha problema de adolescente. Os pais eram mais firmes, mais definidos. Então, quando fala-se da minha época, está falando da firmeza que os pais, muitos pais, ainda possuíam. É isso que nós precisamos de entender. Então, um jovem, ele não é problema. É problema aqueles que deixaram a rédea solta. Quando se deixa a rédea solta, aquele cavaleiro perde o comando daquele animal, porque o animal ficou sem orientação. E se o animal assusta, não tem como parar aquele animal. A vida, se nós analisarmos, ela é bem definida. E a bondade do Criador é infinita. Devido a essa bondade do Criador, o Criador também quer que o espírito humano aprenda por reflexo. Então, por imitação. Como ele tem a bondade, e a gente vai observando que a bondade vem de todas as maneiras. De uma maneira geral, na casa de qualquer um de nós, é só observar assim na hora do almoço a diversidade de alimentos que tem. E muitas vezes são alimentos de regiões longínquas. Naquela região não produz aquele tipo de alimento. A bondade do Criador nos possibilitando. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, como nós aprendemos por imitação, fica fácil de observar uma criança pequena, aqueles que são responsáveis por aquela criança, vai ensinar aquela criança a falar. Fala perto da boca daquela criança, para aquela criança fazer o mesmo movimento. Depois, quando a criança está usando a colher, que primeiro usa a colher para comer sozinha, o adulto põe a colher na mão daquela criança, conforme precisa de ser colocada. Ele não põe a colher de qualquer maneira.
Então aquela criança vai aprendendo por imitação. Agora, na fase de amadurecidos, também nós temos que lembrar do amor do Criador e imitar esse amor. Um reflexo do amor do Criador, a gente vai observando assim que existe com o adestrador. Qual o procedimento que o adestrador tem? Ele dá a pureza, ele dá a justiça e o animal presta a serventia. E quando ele chama o animal vem até ele. É isso que nós precisamos de entender. Se nós não trabalharmos dessa maneira, com essa bondade, existe aquele ensino que fala assim, ou a alegria ou a dor, a pessoa aprende. E é verdade, porque quando a gente conhece uma pessoa que passou por limitação física, e o sofrimento que ela teve, ela fala que aquilo ela não quer para ninguém. Períodos depois a pessoa fala assim, eu tive uma mudança muito grande depois daquele acidente. Quer dizer que a pessoa teve que passar por um sofrimento para poder conviver melhor com os outros, porque do jeito que ela fazia, os outros querem ela à distância. Então, esse jeito, não precisaríamos de passar por isso. Mas nós temos que lembrarmos que nós temos que trabalhar para compreender essas informações que o Criador nos possibilitou. Esse trabalhar é conosco, trabalha em ti, é isso. Quer dizer, que nós temos que trabalhar em nós, porque muitas coisas que muitas vezes eu fico descontente com o meu semelhante, e aquelas coisas eu tenho em mim mais acentuado. Então eu tenho que procurar estudar o livro na luz da verdade e perceber melhor como eu sou e o procedimento que eu estou tendo. E depois nós sabemos assim que a pessoa não compra uma passagem na última hora. Então, na velhice, a pessoa vai ter dificuldade para compreender isso. A voz interior. Essa voz interior quer dizer que é a fala do Espírito, que ela vem antes, que é aquela condição, a primeira intuição que eu tive, que é a certa. Depois, se a pessoa foi levada pelo raciocínio, pelo sentimento, pela conveniência, aí então pode não dar certo. Mas na primeira intuição. Então aquela condição bem importante, ver como eu sou. Porque se tem um ensino que pergunta quem tu és, então eu tenho que ver como eu sou. E eu tenho que ir me organizando. Então aquela condição bem importante, né? Eu não posso ser pesado para os meus. Eu tenho que facilitar a vida dos meus. Então assim é a vida. A vida inteira a pessoa não teria tempo de olhar para a vida do outro e nem para olhar para a direita nem para a esquerda. Nós temos tantas coisas que nós não nos conhecemos. Isso fica fácil da gente observar assim, que uma pessoa ou outra pessoa fala que eu não me conheço. Eu até assusto, porque eu não me conheço. Mas nós tínhamos que conhecer todas as partes escuras do nosso cérebro, porque com a bondade, então fica fácil assim. Se a pessoa deu o primeiro passo, se a pessoa está trabalhando com ela, e é bom a pessoa ir observando que nós temos uma facilidade com os pensamentos de fazer um julgamento, depois nós fazemos uma brandura conosco mesmo. Depois nós vamos caminhando e nós tínhamos que fazer um julgamento conosco quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade. Nesses instantes, nós temos também instantes de elevação. Instantes de elevação seria assim, um aluno, o professor pediu para ele fazer uma apresentação lá na frente. Então a apresentação que esse aluno está fazendo, ele tem instantes de lucidez, de compreender melhor aquela matéria, de perceber como ele tem a facilidade ou como ele tem a limitação. É assim que nós vamos definindo a nossa vida de matéria grosseira, pelas facilidades e pelas limitações que nós temos. Então, nesse instante, é um instante de lucidez. Então, o livro Na Luz da Verdade é a mesma coisa. Quando a gente estuda, a gente tem instante de lucidez e percebe o procedimento que nós estamos tendo e o procedimento que precisaríamos de ter. Toda época tem o auxílio. A gente vai observando assim.
Esses auxílios é como uma árvore, que a pessoa planta a semente daquela árvore e ela dá os frutos um período depois, e se cuida bem daquela árvore, então todos os anos ela vai dar os frutos. Quer dizer assim, se nós procedermos direito, nós vamos colher da árvore da vida. E se aquela criança é boa, é nobre, é polida, os conhecidos dos pais sempre convidam aquela criança. Se aquela criança não é nobre, não é polida, nenhum conhecido chama aquela criança para passear, para dar a volta no quarteirão. Nenhum conhecido leva aquela criança, porque sabe que aquela criança é tempestuosa. Daqui a pouco faz uma tempestade e para aqueles conhecidos não fica bom, porque eles têm uma autoridade relativa. É assim a vida. Então nós tínhamos que entrar nessa bondade do Criador. Mas junto com essa bondade nós temos que ter o amor, a pureza e a justiça, o equilíbrio. Então a bondade não é só doar, porque doar coisas materiais, aquele que não tem recurso financeiro, então ele ficaria privado, teria um desequilíbrio. O doar é a maneira de ser. Isso a gente vai observando assim, naqueles que prestam serviço na nossa moradia e muitas vezes não têm recurso, e eles são tratados com uma dignidade, com um valor, com uma consideração. Por quê? Eles têm esse valor que nós precisamos de trabalhar conosco, ter essas importâncias. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar que é o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita essas condições. Melhorarmos. Melhorar é a vida toda. Porque aquele professor que começou trabalhando, o jeito que ele trabalha, num determinado ambiente de ensino, que possibilita uma remuneração melhor, ele é lembrado, ele é convidado para trabalhar naquele ambiente de ensino. Mas quando ele vai, mesmo assim ele passa por um teste para ver se ele tem a capacidade, como receberam as informações dele. Então é assim a vida. Toda época, se a pessoa vai melhorando, ela vai melhorando também na parte da matéria grosseira, porque vai possibilitando abrir as portas. Fazer as coisas que a voz interior nos orienta, a pessoa tem que tirar as coisas erradas que ela colocou na vida e as coisas erradas que ela vem fazendo para o seu semelhante. Porque tudo que nós fazemos para o nosso semelhante, nós recebemos, que é aquela condição bem importante assim, né? Se o pai tem costume bom, fica fácil de orientar o filho. Se o pai não tem costume bom, fica difícil de orientar o filho, porque a voz dele já não dá aquele comando que precisaria de ter aquela orientação, aquela determinação. Então, caminhar na vida de maneiras que nós tínhamos que voltar para a pátria do Espírito. Então, a voz interior é essa condição que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. E se nós trabalhamos com essa voz interior toda a época da nossa vida, então aquela condição bem importante da ponderação toda a época da nossa vida, nós não vamos criando máculas, cobrindo o nosso espírito. Então, se a pessoa vai cobrindo o seu espírito com as coisas do raciocínio, da conveniência, da maldade, da injúria, da ganância, das coisas que é do próximo, que não é dele e que ele vai recebendo para ele, então o seu espírito vai ficando tolhido. Então, quando tem aquele ensino que fala assim que muitos grãos se perdem, então é isso. Porque quando vai para a matéria fina, que vem a morte, a pessoa se encontra tão presa com todas as coisas que ela não terá tempo de limpar. Então, ela não terá serventia para o Criador. Então, a bondade do Criador é o equilíbrio. A mesma coisa acontece na sala de aula. Se o aluno não assimilou as informações, para o ano seguinte letivo, ele não serve, ele não tem a capacidade. Então, a mesma coisa nós, se não comportarmos conforme as leis que o Criador instituiu, de acordo com a bondade do Criador,
então também não teremos serventia. Então, aqueles frutos que nós temos não servem, porque são frutos de ganância, de cobiça, de inveja. Então não serve para o Criador, porque não entramos com a bondade, com o equilíbrio, equilibrando aquele que é do próximo, não é nosso. Não fizemos esse trabalho, então não teremos serventia. Aí é que entra a condenação eterna. A pessoa não tem a capacidade, o espírito dela não está brilhando mais, a voz interior. Então, nós toda a vida sabemos assim, que aquele ditado popular que fala assim, que a primeira intuição é verdadeira, depois a pessoa esquece e dela foi levada pelo seu sentimento, pelos seus pensamentos, aí ela fala assim que deixou-se enganar. Ela não deixou-se enganar, ela foi se enrolando, não foi vendo aquilo que ela precisava de ver, que era atender o primeiro comando anterior da voz interior. É isso que precisa de observar, a primeira impressão. Então dificilmente a pessoa se encontra assim nesta condição de coerente durante a vida. Mas tem aquela condição bem importante. A única coisa que nós temos é a lucidez. Porque a lucidez é aquela condição bem importante assim para tudo. Nos afazeres profissionais, nos afazeres do lar, nos apresentarmos. Porque se eu vou para o trabalho, eu tenho que me apresentar de acordo com o meu trabalho. Se eu vou para uma reunião, eu tenho que me apresentar de acordo. Então a lucidez de ir percebendo, de ir organizando, de ir vendo o que eu preciso para a minha vida. Então essa lucidez é a única coisa que nós não podíamos perder. E então a pessoa a vida inteira, ela tem que conhecer de alimentos, de alimentar alimentos que possibilitam a ela manter-se lúcida. Então as coisas que prejudicam a saúde e que tiram a lucidez, então a pessoa não podia ter esta prática. Não podia e não pode. Porque o primeiro prejudicado é ela mesma. E depois tem aquela referência assim, né? Se a pessoa é gostada, quer dizer, um filho, se ele é gostado pelos pais, ou se ele não é gostado, se os pais não gostam dele, ele teria que fazer esse trabalho por ele mesmo. Então não justificaria ter costumes que prejudicam. E se ele é gostado, é querido, e se até então aqueles pais puderam fazer a manutenção dele, então, devido a isso, ele também teria que ter um comportamento que correspondesse àquilo que ele já recebeu. Ele já recebeu essa naturalidade, essa coisa boa. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco. Então, nós estamos sempre querendo, assim, aquilo que nós tivemos. Dificilmente valorizamos aquilo que nós temos e caminharmos em cima daquilo que nós precisamos de ter, de manter. Então a saudade, a tristeza, é aquela condição que se encontra antes, ontem. Então quer dizer que ela já foi. Então não teríamos essa condição de viver na ilusão, na fantasia. E é bom a pessoa ir observando assim, que muitas vezes nós não percebemos conosco, mas percebemos naqueles que estão próximos de nós, na moradia, do jeito que aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde, o costume do gostar deles está sempre relacionado ao ontem. Mas tínhamos que fazer um trabalho com a nossa maneira de ser, aquilo que nós achávamos e que nós achamos que precisamos. É isso que é importante assim, trabalhando para realizar aquilo que nós vemos que vai ser bom para nós. Então a pessoa tem que lembrar que ela não tem ainda, mas ela poderá ter, e que não está relacionado a tempo e espaço. Porque se a pessoa tem vontade de tornar-se ou de ter, se ela começa a dedicar um tempo, ela vai adquirindo as habilidades. E ela vai adquirindo as condições e ela vai tendo as melhoras dentro dela. E também tem muitas outras coisas assim, né? Os auxílios do Criador, a bondade do Criador,
muitas vezes nos possibilita, por não termos, sermos beneficiados. É isso que é importante. Então, por a pessoa não ter, então ela está sendo auxiliada. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição assim, de ir ponderando, porque não podemos fazer as coisas nos extremos e nós, se observarmos, todos aqueles que fazem as coisas nos extremos para a população, para a humanidade, não tem nenhuma serventia. Tem uma doença das pessoas ficarem como se aquilo fosse importante. Mas para o benefício da humanidade não tem nenhuma serventia. Então aquela consideração que muitos pais colhem na velhice é justamente isso. O que eles possibilitaram foram uma ponderação a vida inteira. Então o jeito que eles trabalharam, o jeito que eles puderam fazer a manutenção daquele lar, no período daqueles que se encontravam em formação, foi o método. Então quer dizer assim, a coerência a vida toda. A voz interior, então de um lado nós temos o espírito que manifesta como voz, que não está ligado ao tempo e espaço. E do outro lado nós temos o corpo de matéria grosseira, que tem o raciocínio, que tem a fantasia e que tem o sentimento. Então é assim a vida. Então quer dizer que o raciocínio ele tem uma importância, mas quando entra a fantasia, quando entra o sentimento, perdeu. Não tem significação. É só observar assim, uma pessoa quer construir uma casa e naquele croquis ele começa a pôr o sentimento como vai ser bom. Mas até aquela casa ficar construída, até aquele trabalho ficar concluído, aqueles filhos já cresceram. Então o que acontece? Aquele sentimento, aquela fantasia não teve nenhuma serventia. Mas se tem a intuição, tem a maneira prática da realização e de ver se aquilo vai ser bom daquela maneira. Então a referência está sempre assim. Aquele que tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ele tem que dar o primeiro passo. Não tem importância ele encontrar-se com muitas coisas agregadas nos seus conceitos que ele adquiriu. Então ele tem que tirar esses conceitos errados, essa maneira errada, que ele pode retirar pelo sofrimento, pela alegria ou pela coerência. Porque tem um ensino que fala assim, por tuas obras te reconhecereis. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que a obra do Espírito é diferente daquilo que nós apresentamos. Então, a maneira que nós precisamos de nos tornarmos úteis na criação. Então a pessoa tem que lembrar assim, para que nós nos tornemos úteis, nós temos que pegar numa pequena escala. Quer dizer que o aluno na sala de aula, ele tem que cooperar com o professor. Se ele desarmoniza ali aquele grupo, aquele ambiente, ele não serve. Então o jeito que nós pensamos com os nossos pensamentos, o jeito que nós fazemos com os nossos atos, marca a intenção que aquele teve. É de dentro. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de percebermos que nós temos que nos elevarmos para compreender e que nós não podemos fazer julgamento com o raciocínio. Aquela condição bem importante, né? Os pais estão tão vidrados naquela criança que julga que aquela criança é especial. Mas quando vai para o ambiente de ensino, aquela criança, para aqueles que estão administrando aquele ambiente de ensino, é mais um. Não tem nada de especial. O que aquela criança precisa é cumprir as normas internas que existem naquele ambiente. Se houve uma desarmonia, vai haver um desinteresse daquele ambiente de ensino em manter aquela criança. Então, aquela condição que os pais julgavam que aquela criança era importante, a importância ficou para trás. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos dá esta condição de percebermos como nós somos, a condição de ouvir a voz interior. Para nós não termos máculas, então nós também temos que ter o amor. E tem que lembrar que o amor
com pureza e com justiça. O que aproxima um pouco do amor do Criador é o amor do adestrador. Então essa condição bem importante. Estuda o livro Na Luz da Verdade.